Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do ApoloCast. Hoje o tema será a oração que Deus ouve e a oração que Deus não ouve. Primeiramente, nós vamos definir o que é oração segundo as Escrituras. Oração é falar com Deus da forma sincera e verdadeira, expondo tudo o que há dentro do seu coração. E só que não é simplesmente falar, mas é manter um relacionamento de falar com Deus e, acima de tudo, de ouvi-lo e de obedecê-lo, ou seja, um relacionamento de via dupla. Orar também implica em adorar a Deus, ou seja, adorar a Deus em santidade e não se utilizando de elementos humanos, né? Então, quando você adora a Deus, você busca adorar, glorificar, engrandecer o nome dele com elementos justos e santos e que ele receba e que ele aceite. Portanto, nós não podemos adorar a Deus de qualquer forma, do nosso jeito, buscando elementos do mundo, trazendo para dentro, né, da comunhão ou do relacionamento com Deus. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios, capítulo 6, versos 18. Não estejais inquietos por coisas alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6. Então, deprecar é igual a pedir com insistência e com humildade, mas também com submissão. Significa também rogar, suplicar ou implorar por algo. Por que devemos orar? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Então, o próprio Criador disse: orai, buscai, clamai e falai, né? Ou seja, a maneira que nós temos de falar com Deus, de manter um relacionamento de falar, de ouvir, é através da oração. Orar porque foi um exemplo deixado por Cristo, né? Em diversas passagens, o Senhor Jesus sempre motivou, incitou os apóstolos e os crentes a falar com Deus, a orar, a clamar, a pedir, a suplicar por algo a Deus. As igrejas primitivas também nos deixou exemplo de igrejas que eram incessantes em oração. É um método mais eficaz de resistir às tentações. Então, para resistir qualquer tipo de tentação, de pecado, devemos orar sempre. A oração serve também para salvar o pecador, né? Quando você suplica, clama e pede por perdão, pede por salvação a Deus, ele ouve a sua oração. Para restaurar os desviados, né, os que estão desviados do caminho de Cristo, para impedir-nos de nos desviar, para nos fortalecer, né, para enviar os ceifeiros, para curar os doentes e para glorificar o nome de Deus. A natureza da oração. Ela tem a confissão do pecado diretamente a Deus, ou seja, então dentro de uma oração tem que ter confissão de pecados e essa confissão de pecados tem que estar direcionada para Deus. Isso está em Mateus capítulo 6, versos 12, Salmos 51, 4, 1 João 1, 9, 1 Reis 8, 47 e os versos que se seguem como está na tela. B. Adoração e louvor. Então, dentro da oração também tem que ter o momento da adoração a Deus e louvor a Deus. O louvor não significa necessariamente cantar um hino. Pode falar com palavras e o exaltar, o elogiar, dizer, né, os atributos que pertencem a Deus. Isso está em Mateus capítulo 6, versos 9, do 9 ao 13, Apocalipse 4, versos 11, Salmos 95, versos 2 e Salmos 100, versos 4. C. Comunhão por comunicação e conversação. Isso está em Gênesis 5, 24, com relação a Enoque diante de Deus. Êxodo 25, versos 22, como Moisés sobre o propiciatório. E também deve ter gratidão.
Portanto, dentro de uma oração deve conter confissão de pecado diretamente a Deus, adoração e louvor, comunhão e gratidão. Quando a oração é relacionada a nós, quando você faz uma oração e você está pedindo algo com relação a você, a oração deve conter petição, que é o pedir, é o suplicar. Filipenses capítulo 4, verso 6, Daniel capítulo 2, versos 17 a 18. Suplicação, que é suplicar, pedir. Daniel capítulo 6, versos 11, Zacarias capítulo 12, versos 10 e Mateus 15, versos 22 a 28 e Lucas 18, verso 1 ao 8. Perseverança, ou seja, constância, né? Pedido constante, não desanimar, não desistir de clamar e pedir. Se é algo que agrada a Deus, uma hora ele vai responder. Isso está em Efésios capítulo 6, versos 18 e 1 Timóteo capítulo 2, versos 1. E intercessão, que é quando você clama ou pede por outro, né, por um terceiro, como em Isaías 59, versos 16, 1 Samuel capítulo 12, versos 23 e Jó 42, versos 8, onde ele vai confessar, né, que ele não conhecia Deus e que hoje, a partir do momento que ele passou a conhecer Deus, ele clama também por ele e pelos amigos, né, pelas outras pessoas. Deus ouve e responde todas as nossas orações? A resposta é bem clara, não. Deus só ouve e responde a oração do crente, né, daquele que realmente crê nele, dos filhos dele, que são aqueles crentes que obedecem a ele, né, daqueles que andam em obediência e comunhão a Deus. Ouve também só as orações que são feitas em nome de Cristo e as orações que estejam de acordo com a soberana vontade do Pai. Então, portanto, não adianta você pedir algo que não seja a vontade de Deus, que Deus não vai dar. E para nós sabermos qual é a vontade do Pai, nós temos que estar sempre em oração, em comunhão com Ele, com um relacionamento para saber exatamente se agrada a Deus ou não. Por exemplo, tudo aquilo que nós pedimos e que é para nosso bem próprio, mas não vai favorecer a ninguém, é egoísta. Se é egoísta, não agrada a Deus, porque o próprio Deus não é egoísta. E Ele mesmo entregou o Filho dele por amor a todos. Ele não fez isso somente por um ou por outro ou por ele, mas Ele fez por todos. Então Ele compartilhou a vida do Filho para que nós tivéssemos vida também, ao invés de morrermos em nossos pecados. A quem devemos orar? Bem, com toda certeza a Bíblia ela vai nos ordenar e até exemplificar em diversas passagens que nós devemos orar ao Pai em nome do Filho. Ou seja, não adianta você orar no nome de qualquer outro que não seja do Criador e do Filho dele, Jesus. Então, se você ora a Maria, se você ora a João, se você ora ao pastor, não. Ele não vai ouvir, não vai responder se não estiver baseado-se no Filho dele, que é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está em Mateus capítulo 6, versos 9, João capítulo 16, verso 23, Neemias capítulo 4, versos 9, Atos capítulo 12, verso 5 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23. Tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. João capítulo 16, versos 23. O que impede as nossas orações de serem ouvidas? Então, se tem orações que Deus ouve e tem orações que Deus não ouve, o que é que impede essas orações de serem ouvidas? Bem, o pecado não reconhecido, quando você peca e não reconhece que você pecou, uma oração insincera, uma oração falsa, motivos carnais, como eu disse, egoístas, humanos, a descrença, a atividade satânica, né? Quando o que está acontecendo é decorrente da permissão do Pai ou porque a pessoa ela provocou aquilo e se não houver, ela vai colher, então ela não vai ser respondida, né, dizendo, Pai, eu pequei, porque eu fiz isso e aquilo, não deixa as consequências me sobrevirem, não, elas vão vir. Atividades, como disse, satânica, desentendimento com a família. Então, se você está em desentendimento, em desacordo com a sua família, suas orações não serão respondidas. Se você tem uma dívida com alguém, né? Então, você primeiro precisa se arrepender, pedir perdão a Deus e também se consertar com a pessoa. O orgulho, como por exemplo, o orgulho que os fariseus e os publicanos tinham, né? Naquele exemplo do publicano e do fariseu, né? Que estavam orando, um em pé e o outro ajoelhado, batendo no peito, se achando, e aquele que orou
com sinceridade, com humildade, não ousava nem erguer a cabeça aos céus, esse foi respondido. Estar enganando, roubando, desrespeitando a Deus em alguma questão que ele disse para não fazer, estar recusando ajudar a um necessitado, estar recusando a se submeter aos ensinamentos bíblicos. Então aquele que não obedece aos ensinamentos bíblicos também não tem orações respondidas. Estar recusando perdoar ou ser perdoado. Então se você recusa perdoar alguém que te ofendeu, ou se você não aceita o perdão que a pessoa está te dando, Deus também não te responde. Podemos ordenar ou determinar alguma coisa a Deus? Ele é obrigado a nos responder? Nunca. Em nenhum momento as escrituras dizem, né, que a criatura tem poder para ordenar o seu Criador a fazer o que ela deseja. Deus não é um garçom, apesar de que muitos acreditam que ele seja, né? Inclusive a teologia da prosperidade prega isso. Esse ato de forma prática equivale-se a uma blasfêmia. Nós devemos orar a Deus e pedir com coragem e com fé, mas de forma que seja doce e íntima, e com sinceridade e com humildade. E se estivermos então em perfeita comunhão com a vontade de Deus, então nós devemos pedir a Deus e, por conta de Cristo, Ele nos dá, Ele pode nos retribuir, Ele pode fazer com que aquele pedido, aquela dádiva aconteça. Mas Deus sempre nos exemplificou e nos pediu que pedíssemos a Ele, mas sempre em nome de Cristo. Como está escrito em Mateus capítulo 6, versos 10 e Marcos capítulo 14, versos 36. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, não a nossa, assim na terra como nos céus. Mateus 6, 10. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então nós devemos pedir algo que nós estamos necessitando, mas sempre entender que tem que ser feita a vontade do Pai. Isso está em Marcos capítulo 14, versos 36. Muito obrigado por sua atenção. Na tela está o link do canal. A fonte foi um estudo do site Sola Escritura, do pastor Hélio Silva.